Muito bem, vamos lá com Hora Thiago, como salvar o cinema brasileiro. Que frame maluco, hein? Bora ver. Como é que salva o cinema brasileiro? Está um calor do cacete nesse país. Infelizmente, eu não tô mais de férias. Inclusive, esse assunto de como salvar o cinema brasileiro é interessante por quê? Porque estamos aí nesse papo da PL 8889 aí, né? Que tá um sofrimentinho aí da galera da direita, né? Alô Brasil, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e a precarização do trabalho no capitalismo contemporâneo. Esse é meu primeiro vídeo depois de 2 semaninhas de férias. Sim, eu acabei de voltar de férias e já tem vídeo novo. Aqui é trabalho, tá me entendendo? Está um calor do cacete neste país. Quem aguenta um negócio desse? 2 semaninhas de férias aí que eu tirei pra descansar, não adiantou nada, eu tô mais cansado do que antes. E sobre a viagem em si, eu vou postar um videozinho sobre ela semana que vem, mas não vai ser um vlog, fica tranquilo. Por hora, estamos começando mais um episódio de A Hora da Hora. O famoso e inesquecível quadro em que eu respondo as perguntas da audiência. Solta a vinheta. Mentira, porque a vinheta já rodou lá atrás. Ô, edição boa, tá vendo? Ó, edição boa. Que rápida, dinâmica, não fica botando meme de 5 segundos de 2015. Então não precisa soltar a vinheta de novo. Eu acho que eu não me recuperei das férias ainda, eu tô meio tipo... Mas antes de eu responder as perguntas, eu preciso falar com vocês sobre o patrocinador deste vídeo. Porque E aí, chat, será que é Insider? sem a EBAC, esta magia Não é, EBAC. aqui não seria possível. E estamos em semana de Black Friday ainda. Não sei se você lembra disso. Sabendo disso, a EBAC tá com promoção em todo. Meu cupom promocional, Thiago Garante. Cupom da EBAC, cupom Thiago Garante. Se você tá afim de estudar, vá com o Thiago com seu cupom. Agora sim a gente vai pra elas. As perguntas, dúvidas, as angústias, questionamentos, os desesperos, as coisas que vocês reclamam Tríade do patrocínio, né? Manual, Insider e EBAC, é verdade. pra mim, tudo. E talvez a Lura. Tudo que vocês mandar eu respondo. Tudo não, porque tudo é muita coisa. Mas eu selecionei, sim, algumas perguntas que eu acho que podem render respostas interessantes. Ou, até mesmo, mais perguntas. É isso que é interessante. Ainda mais nesse calor que tá nesse país. Vamos lá. Você acha que Euforia tem salvação? Especialmente depois dos problemas Aí, ó, você assiste a Euforia? com a outra série do Sam Levinson e as acusações de que esse diretor rouba os trabalhos de mulheres com menos projeção na mídia americana do que ele. Tá um calor do cacete. Puta que pariu, minha cara já tá brilhando de novo. Misericórdia, Jesus! Eu não, tenho 30 anos. Euforia tem salvação? Como alguém que assistiu essa série, eu acho que a pergunta é outra. A pergunta é, sobrou algum motivo pra gente assistir a 3ª temporada de Euforia quando a série voltar? Deixa eu ver se eu consigo explicar essa história toda de uma forma minimamente compreensível. Em setembro desse ano, a diretora e fotógrafa Petra Collins, não confundir com a brasileira Petra Costa, revelou para uma revista húngara que trabalhou durante 5 meses na concepção da série Euforia, a convite do criador, o Sam Levinson, que chegou a dizer que a estética da série era inspirada nas fotos da Petra. E quando você olha para essas fotos, dá pra ver que inspiração é até um eufemismo. O plano inicial era que a Petra Collins fosse contratada para dirigir Euforia junto Aí é cruel. Se o cara falou que foi inspirado e as fotos da mulher são parecidas... com o Sam Levinson. Mas a fotógrafa foi demitida de última hora, supostamente por ser jovem demais. E ela conta pra essa revista húngara que chegou a criar um mundo inteiro pra série antes de ser demitida e que ficou em prantos quando ela assistiu uma cópia exata do seu trabalho quando a primeira temporada da série estreou um ano depois. Essa história toda me deixou com um retrogosto meio ruim na boca e diminuiu bastante o meu interesse pra assistir a temporada nova que tá pra estrear em 2025. Se é que estarei vivo em 2025, né? Tá um calor do cacete. Mas além disso, tem uma outra coisa também. A recepção da 2ª temporada de Euforia não foi lá grandes coisas. Teve bastante polêmica nos bastidores. Possivelmente a maior delas envolveu a atriz Barbie Ferreira, que teve sua participação na série bastante reduzida de uma temporada pra outra, supostamente depois de uma série de discussões entre ela e o Sam Levinson. Além disso, membros da equipe de filmagem e atores revelaram um clima não muito amigável nos bastidores, em especial por causa da quantidade absurda de horas consecutivas de trabalho. Tudo isso pro resultado final ser uma temporada, no mínimo, irregular. Não quero me comprometer. Eu adoro a Zendaya, eu adorei aquele episódio lá que ela corre desesperada. Eu gosto de. Mas a real pra mim, é que a 2ª temporada da série ficou bem menos interessante do que a primeira. Agora eu vou ficar lembrando da Rafaela falando, eu não. Eu não. Eu tenho 30 anos.
Pra mim. E eu não tenho lá muita confiança no Sam Levinson enquanto artista, então, sinceramente, não tô muito afim de voltar pra terceira temporada, não. Mas sei lá também, né? Vai ser em 2025 isso. Não sei nem se eu vou estar vivo em 2025, que dirá assistindo Euforia. Zendaya, neste calor do cacete. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Nicolas. Recentemente vi seu vídeo sobre a galera que usou fantasia de Capitão Pátria pra manifestação de extrema-direita, supremacia branca, nazifascismo nos Estados Unidos. E tu fez um ponto muito interessante de como a estética nazista foi praticamente genitora do cinema com figuras de poder, autoridade e pureza, devido a uma cineasta muito famosinha historicamente que fez propaganda pro Adolfinho. Qual seria a solução pra essa questão, visto que no mesmo vídeo você mostra obras mais recentes que são interpretadas pelo público de uma forma onde só a explicação do autor não basta? Essa é uma pergunta que eu recebi algumas vezes em diferentes lugares. E eu acho que eu vou continuar recebendo. No meu vídeo sobre o imaginário fascista na cultura pop, meu argumento central é que a linguagem do cinema foi formada, pelo menos parcialmente, por uma forte influência de ideais nazifascistas. Meus principais exemplos foram a Leni Riefenstahl e o filme O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffiths. Mas, se você procurar direitinho, você acha vários outros exemplos também. Meu ponto é que existe um problema na fundamentação da linguagem do cinema e do audiovisual que dificulta o engajamento crítico com ideias de extrema-direita. E esse problema fundamental de linguagem causa Que dificulta? um certo estranhamento estético quando uma obra critica ideias de extrema-direita e essa crítica não é percebida por uma parte da audiência. A gente costuma Ah, mas aí a extrema-direita perceber crítica do cinema é foda também, né? Os caras não têm escopo pra isso. dizer que uma parte dessa audiência é burra. Mas o problema não é só que uma parte da audiência não entende a crítica. Tô resumindo aqui um vídeo de 40 minutos. O problema é que a forma, a mídia onde essa crítica está sendo produzida, já é naturalmente enviesada pra direita, assim como todas as coisas. E aí, diante disso, a pergunta que não quer calar, que o pessoal sempre faz pra mim é: o que a gente faz? A resposta: não sei. Próxima pergunta. Não, pera, eu tenho coisa pra dizer sim. A questão pra mim, que eu venho pensando bastante nos últimos meses, é que, embora a estética seja uma parte fundamental da construção do pensamento de extrema-direita, a solução para esse problema não é puramente estética. Não é o cinema, o audiovisual ou o TikTok que vão sozinhos derrotar o fascismo. Porra, o pior é que isso é difícil, tá ligado? Sabia? Porque, olha só, eu acompanho muito as críticas do PH, sabe o PH Santos? E é foda porque, assim, tem coisas que ele fala com uma certa clareza e a galera não pega, mano. Não pega. O Jovem Nerd também fez isso a vida inteira. Faz umas coisas muito claras, assim, a galera não capta, mano. É impressionante, assim, sabe? Parece que se o cara não falar do filme, assim, ó, gostei da parte que o fulano faz isso, a galera não manja o rolê, não manja a profundidade da parada, sabe? Que nem é tão profundo assim, se a gente for parar pra pensar. Tem nada de profundo, na verdade. Seria o texto de uma redação convencional de escola. Mas a galera não pega. E aí, como geralmente as obras de direita, elas precisam e elas sempre vão pelo caminho do simples. O que é o simples? Ó, é o poder, é o tiro, porrada e bomba. É foda, né? É foda. Estética é um entre vários fatores que se relacionam entre si. A estética não existe separada da economia, da política, das relações de poder, da realidade material. Qualquer solução pro problema do fascismo precisa ser interdisciplinar. Qualquer solução pro problema do fascismo precisa compreender a raiz da questão. Entenda, a estética é muito importante. Ó, no Brasil falta interpretação de texto, né? Mas aí que tá. Eu acho que o cinema não é o que pensando em interpretação. O cinema é o que é porque ele faz um esforço para desenhar histórias que vão causar sentimento nas pessoas. Vamos ver. No Brasil mesmo. Quem assistiu aí o Besouro Suco, lá, o Besouro Azul, né? O Besouro Azul, percebeu que eles fazem muita piadinhas com coisas que são muito comuns pra gente que é sul-americano, né? Então, eles fazem muita piadinha com Maria do Bairro, né? Marimar, essas coisas. E o que acontecia quando a gente via Maria do Bairro? Ela despertava em nós o sentimento de empatia da Maria do Bairro, né? Da Thalia, contra a Soraya e essas coisas todas. Nesse sentido, eu acho que o caminho é bem esse. É que, se é que existem obras de esquerda no cinema, digamos assim, né? Elas precisam também evocar sentimento. E aí eu noto isso muito mais, pelo menos aonde eu tenho visto, no cinema da Índia, sabia? O cinema da Índia, até onde eu vejo, principalmente o cinema de herói, eles batem muito na questão de, ó, esse herói aqui, ele surgiu por ver o seu povo, os seus próximos sofrendo pressão social, pressão da polícia, sabe? Essas coisas.
sofrendo opressão. O herói americano ainda é ou alienígena, né? Ou o cara que sofreu a mordida da aranha e ficou um cara descolado, ou seja, ele só tem alcance no bairro, nada contra e tal, tá? Mas outros polos de produção de cinema já estão pensando em... Já debatem, até porque esses polos de produção de cinema, de fato, foram lugares que, né, os ingleses e os americanos fizeram o quê? Arregaçaram, né? Então os caras já têm isso mais claro, né? A gente realmente precisa olhar para esses lugares mesmo. Mas ela não resolve nada sozinha. Eu posso ficar fazendo 1000 vídeos aqui, ou escrever um manual inteiro sobre como produzir uma crítica genuína ao fascismo sem romantizar o fascismo. Mas isso não vai adiantar nada, primeiro porque eu nem saberia como começar a escrever esse manual, e segundo porque tudo isso seria inútil se a gente não entende as relações de poder que produzem o pensamento fascista. E se fosse pra eu escrever um manual, eu escreveria um pequeno manual. Próxima pergunta. A próxima pergunta veio de uma pessoa chamada TX Bias. Não sei. Acredita que criadores de conteúdo sobre cinema e cultura pop podem ajudar a cativar o interesse do público brasileiro em produções nacionais? Poder pode. Será pode. que deve? Será que é obrigação? Pensando aqui. Pensando. Deixa eu ver como é que eu falo sobre isso. Cabe aos criadores de conteúdo sobre cinema, audiovisual, cultura pop cativar o interesse do público brasileiro em produções nacionais? Eu acho que, de certo modo, já fazem isso. Eu acho que até pouco tempo, agora tá começando a ter mais. A gente nem tinha acesso à produção nacional. Vamos falar de cinema, né? O cinema, basicamente, nos últimos anos aí é Marvel, né? Quantas produções nacionais a gente via? Aí, as próprias produções nacionais, durante muito tempo também era dominada pelas coisas da Globo, né? Então, a Globo fazia os filmes que ia funcionar. Então, aqueles filmes de cinema, né? O Paulo Gustavo e tal, que nada contra, tem seu papel, mas que, entre aspas, é meio que mais do mesmo, né? Tanto que a Netflix até compra esses roteiros aí de comédia brasileira, que tu vê os roteiros e tu fica, caralho, que história ruim. Gente, vocês já viram o último filme da Larissa Manoela, na Netflix? Um que ela é estudante lá, eu vi 15 minutos. Meu irmão, é intancável de ruim, é impressionante, cara. Você fala, meu Deus, como é que pode? Mas enfim, né? Então a gente tinha acesso ao cinema pelo DVD pirata, que não ajudava muito pra produção. Pois é. Mas as produções nacionais despencaram depois do Temer, né? E olha que a gente tem produções boas, bicho. Olha, assim, é inegável. Ó. Que Horas Ela Volta é um puta filme, né? Que mais? Que eu vou me lembrar aqui de cabeça. É só assistir Esqueceram de Mim 5 pra ver a desgraça. Exato. Eu acho que um dos principais vetores, tá? De cinema nacional no Brasil é a Globo, né, mano? Pra pensar. Pô, Bacurau, né? Bacurau é foda, né? A Globo, até a propaganda ali nos canal Telecine, né? De mediar esse filme, né? Ó, esse filme aqui é sobre isso, Alta Compadecida, enfim, vai pensando em filmes mais novos, né? Estômago é um filme? Espero que seja. De certa forma, cabe, mas isso não basta. Quer dizer, eu acredito que é sim parte do meu papel falar sobre cinema nacional, sobre quadrinhos nacionais, sobre literatura nacional, valorizar as produções nacionais e educar o meu público sobre o audiovisual, sobre a cultura pop produzidos no Brasil. Eu tenho, inclusive, alguns projetos já, isso que eu... Essa série Cangaço Novo, né? A galera fala muito bem. Eu ainda não vi, eu quero até começar a ver essa semana, hein? Mas falam muito bem dela. Quero começar a fazer a partir do ano que vem. A questão é que mesmo se todos os criadores de conteúdo sobre cinema, sobre o audiovisual brasileiro, unirem suas forças pra valorizar o cinema nacional, o que por si só já é um objetivo bem ambicioso, isso ainda assim não seria o suficiente. O que garante que mais pessoas assistam filmes nacionais é investimento público, inclusive. A meu ver, isso é papel do Estado. Nenhum cinema que se preze sobrevive sem investimento do Estado. O cinema de Hollywood só é o que é porque o Estado americano investe no cinema local. Isso inclui também a distribuição desses filmes ao redor do mundo. A gente não assiste filme de Hollywood simplesmente porque é o melhor que a arte cinematográfica. Exatamente. É porque os caras têm um negócio chamado catálogo. Os caras falam, quer comprar aqui? Quer uma assinaturazinha aqui? Com trocentos milhões de filmes? É isso. Gráfica tem a oferecer. Pode até ser em alguns casos, mas na maior parte do tempo a gente assiste porque é o que tem pra hoje. Porque existe investimento em marketing, distribuição e em construção de consenso de que aquele filme, de que aquela obra é o que vale o seu tempo, o seu dinheiro, o seu engajamento. Essas coisas não são orgânicas. Pode até parecer que você deu play em Succession porque você genuinamente achou que aquela série era o melhor lugar pra você
você investir o seu tempo de lazer. Pode até parecer que você decidiu isso sozinho, mas você não decidiu isso sozinho. Toda uma cadeia de investimento industrial em marketing, distribuição e construção de consenso aconteceu antes de você dar play no primeiro episódio de Succession. Barbenheimer só aconteceu porque alguém investiu dinheiro em Barbenheimer. Eu não tô desmerecendo. Olha, ó, eu tentei assistir Succession, mas não consegui, não. Achei chato. Ela é lenta mesmo, cara. Succession é lenta. E, honestamente, não é tudo isso, não. Você vê porque, né, você fica vendo o bilionário e você fica... mas é lento, mano. Não é tudo isso aí, não. A galera fica falando que, é fodástico. Tem umas séries que, pra mim, elas têm muito mais... elas são muito mais salvas pela crítica da galera que assiste série do que pela série em si. Né? É que nem eu vi uma discussão que sempre rola no Twitter, né? Que é... O Adam Sandler deve dar graças a Deus ao dublador dele no Brasil. Porque é esse cara que salvou o Adam Sandler pra nós. Nenhuma dessas obras. Eu só tô dizendo que só é possível convencer um mundo inteiro que não só como 2 filmes precisam ser assistidos no final de semana de estreia com muito dinheiro. Resumindo, valorizar o cinema nacional não é só assistir filmes brasileiros. É entender políticas de financiamento e distribuição desse cinema e cobrar por melhores políticas de financiamento e distribuição desse cinema. Valorizar o cinema nacional é politizar a discussão sobre o cinema nacional. Porque se a gente não politizar as coisas, alguém tá politizando pela gente. Próxima pergunta. Por que o Homem-Aranha capturou o seu imaginário de um jeito que Cavaleiros do Zodíaco não capturou ou Asa Noturna não capturou? Eu tenho 3 respostas pra essa pergunta. Quer dizer, 3 não. Quantas? Eu tenho 2 respostas pra essa pergunta. A primeira tem a ver com o Homem-Aranha em si, o personagem. O Homem-Aranha é muito relacionável. Claro, todo mundo sabe disso. Ele é o herói que tem contas a pagar. Mas ele é também o herói que circula pela cidade, que é jovem, que tem um grupo de amigos também jovens, que precisa conciliar a vida pessoal com a vida de herói e tudo mais. Essa vida pessoal dele, que aparece nos quadrinhos e na maioria das adaptações, é uma vida comum, mundana. Ele tá fazendo coisas que eu também faço, ou que eu também faria. Ele tá saindo com os amigos, ele tá andando pela cidade, tá comendo uma pizza, tá na fila da lotérica. Pra mim, quando eu era criança, era muito fácil imaginar que no meio da minha vida mundana, eu também poderia fazer algo fantástico. Salvar o mundo ou uma pessoa. E aí, enquanto eu esperava o ônibus pra ir pra escola, naquele momento de tédio, a minha mente imaginava que eu também poderia, a qualquer momento, tirar um uniforme da mochila, vestir esse uniforme e enfrentar um monstro muito poderoso. E o pior é que o Homem-Aranha, desde a primeira vez que eu vi, eu também gostei por um motivo muito simples, tá? Eu sempre achei massa o fato do Peter Parker fazer 2 coisas. A primeira, acontecia muito, quando ele tava soltando teia por aí, pulando de prédio em prédio, ele ficava pensando muito nas paradas. Ele falava, pô, e se eu fizer isso e aquele outro rolê? Isso, eu sempre fui uma criança que pensava muito, sabe? Eu achava isso massa. E ele pensava do ponto de vista de piadinhas, né? Ele sempre fazia umas piadocas e tal. Isso também é uma parada que eu sempre achei legal. E se a gente parar pra fazer esse paralelo com Cavaleiro do Zodíaco, que é a animação japonesa, gente, pelo menos no passado, a animação japonesa é basicamente, acho que até hoje, né? Quando ela não é dos pervertidos, né? É sempre um cara que ele é órfão ou que ele foi transportado para um mundo diferente, né? Ó, porque Cavaleiro do Zodíaco a galera é órfã, né? E a maioria foram transportados para um mundo diferente. Alguém sempre morreu na vida do moleque japonês, né? Do anime. Então, né, tem um rolê. Eu lembro que a primeira análise que eu vi alguém falar sobre animes que me marcou muito foi o lance de que no anime as pessoas, os brothers lutavam pelos amigos. Isso era uma parada realmente diferente pra gente que é brasileiro. Eu falei, pô, faz sentido. Me marcou. Mas tem esses rolês aí, né? Essas diferenças. Tudo isso antes de pegar meu ônibus. Eu tinha a sensação de que eu também poderia ser incrível. Resumiu 98% dos animes. É por isso que quando sai um anime diferente, que nem é tipo o One Punch Man, né? Que é o Saitama, é só um cara entediado, a gente diz, pô, gostei, porque nós estamos velhos, como diz a Rafaela, 30 anos, a gente já fica, porra, é isso aí. Igual o Homem-Aranha, porque eu... Como é que é, ó? Depende muito, até porque os heróis também sempre perdem tio, pai e parente antes pra motivar. É verdade, faz sentido, meu querido Load. Isso é o Load mesmo, é? Porra, aí é o Load aí, ó. É isso aí, faz sentido, faz sentido. Não posso ignorar esse ponto de vista. Eu conseguia enxergar esses pequenos... Death Note? Pô, o Death Note, né? Eu tava até revendo esses dias. Tô aqui faz tempo, né? O Load tá aí faz tempo. O Death Note eu tava até revendo esses dias. Gente, vocês acreditam que eu nunca vi Death Note todo? Vocês acreditam nisso? Aí essa semana, a senhora, minha esposa, deu play. Aliás, eu dei o play no primeiro episódio porque eu tava com preguiça. Sabe quando você tá assim, tipo, ó... acho que eu vou dormir. Aí tu resolve dar play num negócio... que você sabe que se você dormir não vai ser um problema.
Aí eu dei play no primeiro episódio de Death Note. Obviamente eu assisti 20 minutos e se apaguei. Quando eu acordei, a senhora minha esposa tava ligadaça no Death Note, então ela tá vendo tudo. Aí eu fico vendo aos pedaços. Eu nunca vi Death Note inteiro. Eu conheço a história, mas passou tanto tempo que sabe quando você perde a vontade de ver? Você fica, ai mano, eu já peguei tanto pedaço que eu não quero mais ver não. E duas curiosidades que eu não sabia sobre Death Note. Aquela trilhazinha sonora que é um pianinho, né, que fica só... Eu já vi tanto canal do YouTube usando aquilo, que toda vez que ela toca em Death Note e ela toca pra caralho, eu fico, caramba, é um canal do YouTube esse negócio, né? E obviamente o L, né, toda hora... Toda vez que o cara fala alguma coisa do L, eu lembro do meme, né? Do Kira junto com o Shinji lá e falando, esse L é foda mesmo, né? Sempre lembro disso, porra. E Death Note é gigante, né? Momentos E tudo é uma grande investigação. Quando a gente é criança, a gente acha massa, né? Você fica, porra, Death Note pagou na mente. Agora a gente olha e fala, meu Deus, que canseira, hein? incríveis na minha vida cotidiana. Enquanto Death Note é superestimado. Não que seja ruim. Só não é tudo isso. Eu também acho superestimado. Eu acho que... Mas também eu tô vendo velho de novo, né? Tudo depois que a gente vê velho, é diferente, né? eu esperava o ônibus, enquanto eu andava pela cidade, enquanto eu também tava na fila da lotérica. Dá pra estender essa resposta pra vários outros elementos que compõem esse personagem. Aí hoje, querendo ou não, a gente se identifica muito mais com o personagem velho, né? Tipo, ó, eu me identifiquei com o personagem do Parasita. Né? Eu me identifiquei com o Parasita, pô. O Parasita fica lá conversando, o Parasita na professora que fica lá pensando nas coisas. Eu fico, porra, eu me identifiquei com o Parasita. É isso. Não acho Death Note longo, mas é meio que maçante e repetitivo. Tu não acha? Cara, tem muito episódio. Eu acho que Death Note tem mais de 24 episódios, se eu não me engano. Eu acho isso muita coisa. A origem pobre dele, o uniforme que cobre o corpo inteiro e facilita pra qualquer pessoa Olha, ó, se 38, projetar cara. naquele personagem. Mas pra mim, essa historinha do ponto de ônibus sempre foi o aspecto mais relacionável. Mas lembra que eu falei que eu tinha duas respostas? Pois é, eu tenho duas respostas. A outra resposta é a do acesso. Eu tive acesso às histórias do Homem-Aranha porque eu tinha uns gibis velhos do Homem-Aranha em casa, que eram da minha mãe. Eu tive a oportunidade de me apaixonar Eu vi Homem-Aranha a primeira vez que eu me lembro na TV Globinho da vida aí, sabe? por esse personagem. Ele tava ali, disponível pra mim. Uma vez apaixonado por essas histórias, eu pude acessar também os sebos que tinham no centro da cidade onde eu morava, que vendiam vários gibis antigos, incluindo gibis antigos do Homem-Aranha a preços acessíveis pra época. Era tipo R$1. Eu lembro quando eu fui pra casa da minha avó a primeira vez assim, e lá pegava a manchete que não pegava na minha casa, na minha cidade. Foi quando eu vi Cavaleiro do Zodíaco, Churato, e eu ficava em choque. Eu falava, caramba, mano, tem um monte de desenho massa, onde as pessoas brigam e morrem e tal, e tem dramas um pouco mais adultos. E, porra, que maneiro! Eu ficava chocado. Chocadíssimo. O gibi. Então eu juntava umas moedinhas e conseguia comprar pelo menos um gibi antigo todo mês. Às vezes 3 gibis por Isso aí. R$2 ou algo do tipo. E aí eu ficava lendo e relendo e relendo e relendo aquele gibi várias e várias e várias vezes. Eu tô falando isso também porque a pergunta cita Cavaleiros do Porra, Churato era massa. Churato a gente aprendia umas palavras hindu, né, porra? Parar pra pensar, né? A gente aprendia umas palavras hindu. Zodíaco, que também foi uma obsessão Eu lembro da tríade do mal, que eram os inimigos lá mais hardcore que o Churato enfrentava. minha quando eu era criança. E que Era a tríade de alguma coisa, mas não sei se era do mal, não. Mas ele era do mal, né? Então era a tríade de alguma coisa. poderia ter se tornado uma obsessão maior anos depois, até hoje. Mas por vários motivos isso não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu numa proporção comparável à minha obsessão pelo Homem-Aranha, porque apesar desse anime passar na TV aberta, tinha uma limitação de horário também. Eu não podia assistir a qualquer hora, eu dependia da grade de horário da emissora, da disponibilidade dos episódios. Inclusive, na época, eu até vi uma discussão que falou que uma das coisas que marcou também Cavaleiro do Zodíaco no Brasil foi a dublagem, porque a galera tinha uma vozona, né? O Yoga de Cisne tinha um mó vozeirão, né? Olha, eu também amava Churato. Quando o Shiva matou uma galera com aquele poder louco, acho que era cordinha ou espinhos, eu fiquei chocada. É, pô. Olha, eu fazia isso, mas com o sentido do Pica-Pau Amarelo na Grécia Antiga. Era um dos poucos livros de aventura que tinha graça na biblioteca da minha escola. Eu lia tantas vezes. Interessante. Quem não lembra que Caralho, alguém lembrou de Super Pig. Caralho, Super Pig, bicho. Super Pig, essa é maluca mesmo. Seiya cortando a orelha do Cassius. É, bicho. Pô, o Shiryu ficando cego? Maluco. Eu fiquei em choque total. Porque minha avó não queria deixar eu ver o desenho porque ela falava que ia gastar energia. Aí eu liguei a televisão baixinho, fiquei vendo. Ele brigando com os cavaleiros negros lá. Quando eu vi o cara ficar cego, eu fiquei, caralho. toda vez que Seiya chegava na porra da Casa de Leão, o anime voltava pro começo e a gente não sabia o que acontece depois lá da Casa de Leão. Além disso, os mangás que deram origem ao anime ainda não estavam disponíveis no Brasil naquela época. E quando eles ficaram disponíveis, os preços já não eram mais tão acessíveis. Ainda mais com
Olha aí, ó. Como é que era? Naumax, Sandamadá, Bocaná. É, bicho. O Churato gritava isso pra poder soltar o poder. É verdade. Tinha um negocinho dele. Caramba, tu lembrou agora. Lembrei, inclusive, agora do Umubuga Infedital. Comparando com o gibi velho do Homem-Aranha do sebo no centro da cidade. Meu ponto é, existe um aspecto material relacionado às nossas paixões. A gente discute muito sobre o que tem numa história que torna ela relacionável para uma grande audiência. E essa discussão é muito focada nos aspectos artísticos, criativos e às vezes até meio místico dessas histórias. Aspectos perfeitamente válidos. As pessoas gostam do Homem-Aranha porque ele é pobre e a maioria das pessoas é pobre, é por isso que todo mundo gosta do Homem-Aranha. Mas uma grande parte da apreciação, de gosto e de paixões também acontece por causa de acesso. Porque Exato, pô. Por que a gente gosta de Marimar, porra? Porque a Marimar era simplesmente... Eu tenho muitas memórias de Marimar. A Marimar morava na praia, por isso que a Soraya chamava ela de Mulambenta. Como é que ela chamava? Falava que ela morava numa choupana, né? A Mulambenta que mora na choupana. Ela tinha um cachorro chamado Pulguento, que em espanhol aparecia o nome dele na casinha, era Pulgoso. E o cachorro falava por pensamento, né? E ela criava uma galinha chamada Macha. Eu achava maravilhoso. Ela falava, o nome da minha galinha é Macha. Porque o cara deu um tiro nela, né? O cara tentou matar ela lá, que o cara queria abusar dela. Deu um tiro e a galinha ficou na frente. Muitas coisas relacionáveis aqui, meu amigo. que grandes estúdios produzem adaptações E se você não sorrir ao rever a cena da morte da Soraya caindo do prédio, aquele bonecão do posto, porra, você tá de sacanagem. caríssimas desse personagem pro cinema e pra TV. E por causa disso, esse personagem se torna... E o mais louco é que eu descobri recentemente que a Soraya tinha 18 anos na novela, na época que ela fez a novela, a atriz, sabia? Eu fiquei chocado. Eles envelheceram a mulher com aquele cabelo, mas tinha 18 anos. acessível para que crianças do mundo inteiro se apaixonem por ele. As duas coisas, a estética e o são explicações válidas. As duas coisas são verdade e as duas coisas precisam ser levadas em conta. Acabou? Bom vídeo, porra, bom vídeo. Tem mais? Tem mais? Tem um spoilerzinho aqui, ó. Um negócio. Eu sei que esse vídeo tá mais curto do que o de costume, eu acho, e o motivo disso é que eu tô preparando não só um, como 2 vídeo-ensaios, do jeito que vocês gostam, pra postar antes do final do ano. Antes do final do ano, hein? Tô prometendo aqui. Enquanto isso, eu tenho um favor muito sério pra pedir pra vocês. O seu Impossível escutar a palavra sério e não lembrar. Sério, muito sério. engajamento. Curte o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, Agora, todo esse babado. E like, principalmente, deixa inscrito. um comentário. Qualquer coisa que você quiser pra dar aquela fortalecida. E como sempre, se você não sabe o que comentar, eu vou deixar uma palavrinha secreta pra você escrever aqui. E pra eu saber direitinho quem foi que assistiu o vídeo até o final. A palavra é, na verdade, 2 palavras. Tio Sam. Quem entendeu, entendeu. Escreve aqui. Tio Sam. Aqui, ó, vou deixar o link pra vocês no chat, ó. Quem quiser ir lá no Hora Thiago, mas também vai ficar o link no corte, tá? Aqui, ó. Siga o Hora Thiago. Muito bom, muito bom. Gostamos. Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia também.